Oi pessoal, estamos de volta. Retomando a minha fala de onde nós paramos, estavam falando sobre a importância do acolhimento incondicional por parte da família, a importância do acolhimento incondicional, de acordo com Carl Rogers. O acolhimento incondicional ele é importante para o indivíduo ele sair do estado de incongruência para um estado de congruência, de mais um estado mais harmônico, onde ele terá mais possibilidade de lidar dentro do contexto da dependência química com a abstinência, com os sintomas da dependência química. Porque o acolhimento incondicional acontece quando o diálogo ele é assertivo, e exemplo prático desse diálogo assertivo é quando a família substitui o julgamento por acolhimento e por uma comunicação, uma fala mais assertiva. E essa maneira de funcionar, né, através de uma escuta sempre ativa, através de rotinas saudáveis, isso, gente, eleva a adesão do adicto ao tratamento e da própria família, caso a família, porque normalmente ela é afetada, né, quando ela tem dentro do seu núcleo uma pessoa com dependência química, a família é afetada. Existem estudos, né, e dados que diz que dentro de um núcleo familiar, quando há um adicto por álcool ou outras drogas, alguém da família, algum membro da família pode desenvolver um transtorno psiquiátrico e até mesmo uma psicose, um transtorno psiquiátrico. Então a família ela precisa também de cuidado, certo? De aceitação ao tratamento, porque às vezes a família, o que acontece? Ela olha para o indivíduo e diz: quem precisa de tratamento é ele, quem está doente é ele que é o dependente químico. Só que a família ela é codependente. Então, se ela é codependente do dependente químico, ela também precisa de tratamento, certo? Mas quando a família ela está ela é uma família que participa de terapia familiar, de grupo de mútua ajuda, ela tem rede de apoio. Essa família ela aprende a lidar com a dependência química, porque ela passa a ter mais clareza do seu papel dentro desse ecossistema. E quando ela passa a ter essa compreensão e se reposiciona de uma maneira diferente, né? Em vez de julgamento, passa a ter mais diálogo assertivo, e há uma elevação, a adesão ao tratamento do adicto, né? Porque a família ela é a primeira linha de defesa contra a recaída. Então, se a família ela se reposiciona dessa forma funcional, então isso irá fazer com que o caminho, né, seja mais acessível ao tratamento e dificultando aí uma possível recaída, exatamente por causa do seu reposicionamento. O apoio familiar é fator decisivo na recuperação. Ok, eu poderia colocar um ponto aqui. Apoio familiar é fator decisivo na recuperação. Mesmo que o indivíduo, como nós já falamos, ele busca o tratamento, mas se a família ela não participa de um grupo de terapia, de um grupo de uma terapia familiar, de um grupo de mútua ajuda, ela não busca o tratamento, certamente haverá muitas barreiras e dificuldade para que esse ente adicto ele consiga vencer o tratamento e viver uma vida em recuperação permanente. Então, o apoio familiar é fator decisivo na recuperação, porque a família ela atua como o amortecedor neuropsicológico contra o estresse e o isolamento. Se há acolhimento incondicional, se existe um diálogo assertivo,
Isso funcionará, né, como um amortecedor neuropsicológico, porque irá reduzir o estresse, o fator estressor, irá diminuir o fator de estresse. Se diminui o estresse, certamente esse indivíduo ele terá mais possibilidade de ter uma vida em recuperação permanente, uma vida mais saudável, né? Retomar a inserção social, retomar as atividades laborais novamente, terá mais condições de reconstruir a sua família, né? De planejar a sua vida profissional, ter um planejamento profissional, ter um planejamento social, um planejamento também familiar. Então, a família, ela o apoio familiar é fator decisivo dentro desse processo de recuperação. Porque o suporte, gente, afetivo e o envolvimento familiar aumenta significativamente as taxas de aceitação, é o que nós estamos falando aqui. Então, o suporte afetivo, e lembra quando eu falo de suporte afetivo, a gente fala do afeto, né? O afeto com responsabilidade compartilhada, o afeto com responsabilidade. E quando a família ela se envolve dentro desse processo também, isso ajuda significativamente o indivíduo, né, ou o seu ente permanecer no tratamento. E aí reduz, né, as taxas de desistência aos tratamentos, e a gente tem aí dados aí de 50% de redução de desistência, tá certo? Existem alguns mecanismos de ação, né, que é importante citar aqui para vocês, como segurança emocional. A segurança emocional, que quando o adicto ele percebe que há uma segurança emocional dentro do seu ecossistema, e se essa segurança emocional ela ativa o sistema de oxitocina, e essa segurança emocional ela reduz a ansiedade e o desejo intenso pela substância. E, além da segurança emocional, o vínculo afetivo reforçador também, vínculo afetivo reforçado, melhor dizendo, né? Quando o vínculo afetivo ele é reforçado, ele se torna um mecanismo de ação, contrabalança a anedonia pós-abstinência. Por quê? Após a abstinência acontece a pessoa com dependência química, ela passar por um momento de anedonia, né? Ela passar por um momento de anedonia por perda de prazer, né? Também por momentos de tristeza profunda. E a tristeza profunda, a anedonia pode se tornar como se torna, né, um fator de risco para a recaída. Então, se o vínculo afetivo é reforçado, se esse vínculo ele está sendo fortalecido, ele vai funcionar como um mecanismo de ação contra a balança a anedonia pós-abstinência, né? É o próprio modelo também de Koppen, né, que é um mecanismo de ação, né, onde pais, irmãos, eles conseguem demonstrar ou demonstram regulação emocional sem substância, né? Mesmo sem a substância, há uma regulação emocional através do Koppen funcional, porque tem o Koppen, também o modelo de Koppen disfuncional. Aí dentro desse processo, o lar ele se torna, ou melhor dizendo, o lar torna-se espaço terapêutico. O lar se torna um espaço terapêutico complementar. E quando o lar se torna um espaço terapêutico complementar, é importante dizer que este lar acontece, esse lar ele se torna esse espaço terapêutico complementar quando há acolhimento incondicional, né? Quando, em vez de julgamento,
né? Há um diálogo assertivo, há um acolhimento incondicional, né? Em vez de acusações, há diálogos, né? Ali há uma comunicação não violenta, há um diálogo assertivo do tipo, olha, eu me preocupo com você, certo? Em vez de pregações, de sermões, esses sermões, essas pregações, elas são substituídas por exemplo prático. Como? Exemplo prático, rotinas saudáveis, Robin, né? Então, são esses, quando a família, ela abarca essas estratégia terapêutica, né, com acolhimento incondicional, diálogo assertivo, né, existe uma rotina saudável ali na família, Robin, isso facilita, né, o processo de recuperação, porque a família ela está compreendendo o seu papel dentro desse contexto da dependência química. Tem alguns dados, pessoal, longitudinais que não mentem, certo? Dados longitudinais que não mentem, em relação a efeitos do envolvimento familiar na recuperação. Por quê? Eu quero até trazer aqui um dado longitudinal que fala que as famílias engajadas geram mais, assim, não é 50%. Famílias engajadas geram mais de 55% de abstinência em 12 meses. Gente, isso é significativo, né? Quando a família é engajada, isso gera mais de 50% de abstinência em 12 meses, né? E isso, né, traz um impacto mensurável, né, da redução de recaída e até mesmo a reconstrução de responsabilidade e disciplina. Porque tanto o adicto ele precisa de disciplina, como também a família também precisa de disciplina. Ela compreender o seu papel e exercitar o seu papel, né? E ela vai precisar de disciplina. E a responsabilidade, né, ela é coletiva e ela deve ser compartilhada. Ok, pessoal? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. A gente tem muitos dados aqui que eu poderia estar socializando com vocês, compartilhando com vocês, né, relacionado ao engajamento familiar, porque o engajamento familiar altera a trajetória clínicas, né? Exemplo, abstinência sustentada, recaída, desenvolvimento psicossocial. Quando eu falo desenvolvimento psicossocial, eu estou falando de responsabilidade. Quando eu falo de responsabilidade, também eu estou falando de contratos familiares, né, que ensinam consequências naturais. Falo também de autoestima, de disciplina. No tocante à autoestima, a gente fala do reforço positivo por metas pequenas, né? Exemplo, consulta cumprida, né? O ente adicto, né, ele foi para o CAPS, ele conseguiu ir ao CAPS durante a semana. Então, reforçar isso, ok? Né? É importante, isso eleva a autoestima também, certo? A própria disciplina, e quando eu falo de disciplina, eu falo de disciplina, eu falo de rotinas compartilhadas, né? Rotinas compartilhadas, como ter um horário para acordar, ajudar em casa. São essas possibilidades, esse engajamento, né, que facilita aí a adesão ao tratamento, a permanência, né, no tratamento, né, fortalece a recuperação permanente. Também existem os pilares de atenção integral, tá certo, pessoal? De acordo com o Ministério da Saúde, né, quando eu falo sobre os pilares de atenção integral, eu falo, exemplo, como eu falo de contribuição familiar, eu falo de
do pilar psicológico. Eu falo, né, quando eu falo do pilar psicológico, eu estou falando de escuta, redução de estigma, trabalhar essas questões, né? Eu falo também de adesão à medicação e acompanhamento de consulta, né? Reconexão com o trabalho e escola, rede de apoio externa. E aí tem outros mais dados aí, né, de estudo de caso controlado, no caso do CAPS-AD, né, que grupo com família ativa versus grupo solo, 80% vezes 45% complementaram 6 meses de tratamento. Então, quando esse pilar está ativo, né, quando esses pilares estão funcionando, né, estão ali presentes, há uma contribuição da família, há uma contribuição da psicologia, há uma contribuição da questão medicamentosa, da questão social. As coisas, né, elas começam a se formar de forma diferente, certo? E quando o apoio se torna prejudicial? Porque assim, a família ela é o principal pilar, certo? Precisa ali do acompanhamento psicológico, do acompanhamento medicamentoso, da questão também social, de reconexão com o trabalho, escola, enfim, outras redes de apoio externa, mas tem a questão também. E a gente precisa estarmos atentos a isso. Por quê? Porque pode, a questão familiar, ela pode se tornar um apoio prejudicial. Quando a codependência quando a codependência ela não é trabalhada, ela não é tratada. Porque a codependência é o veneno disfarçado de carinho, né? Aí é só que o codependente ele reforça, ele retroalimenta o comportamento problema do adicto, certo? E aí quando a codependência, a família codependente não busca a ajuda, não busca o apoio, ela pensando que ali através do seu carinho, através daquele amor, só que aquele amor, aquele carinho, pessoal, que não é responsável, um carinho que não é um afeto, que não é pedagógico, né? Tá sempre ali passando a mão por cima de alguma forma, e aí aquilo vai retroalimentando aquele ciclo, e aí o adicto continua em sofrimento, a família também continua em sofrimento, e aí isso vai causando uma emoção vai surgindo emoções desagradáveis de sentir, e até o desencadeamento pode até desencadear ou desenvolver transtornos psiquiátricos. O codependente pode desenvolver um transtorno psiquiátrico. A codependência ela já é uma doença, porque o codependente ele quer ali proteger a dor do seu ente adicto, ela quer de alguma maneira sabotar a situação através da negação, e isso acaba se tornando prejudicial. E aí, pessoal, é importante que quando esse apoio ele se torna prejudicial, buscar estratégias corretivas, né? Como contratos familiares e também participação de grupos, né, de mútua ajuda como na ANON. Porque qual é o objetivo aqui nesse contexto da família com codependência? O objetivo é ensinar a família a amar o seu ente adicto com limites, acolhendo o seu ente, a pessoa com dependência, com a aceitação incondicional, acolhendo a pessoa e rejeitando, não a pessoa, mas rejeitando o transtorno por uso de substância psicoativa. Porque o que acontece, às vezes, o codependente acaba abarcando ali, abraçando,
né, o transtorno, esquecendo que existe uma pessoa. Aquela pessoa que está em sofrimento por causa da dependência química, ela não é dependente química, é uma pessoa com dependência química. Ela não é um transtorno, ela é uma pessoa, né, como o Carl Rogers, na sua abordagem, né, centrada na pessoa, não no transtorno, não no sintoma. É importante identificar, compreender o que é a dependência e o que não é dependência, o que é transtorno, o que não é transtorno. É importante para a família? Sim, não só para a família, como também a pessoa com dependência. É importante ter essa clareza, ter essa compreensão. Porque tendo essa compreensão, certamente essa família também ela irá abraçar esse indivíduo, né, esse ente, e rejeitar não a pessoa, mas o transtorno, porque e quando ela faz isso, certamente não terá ali a possibilidade de consequências disfuncionais é reduzida, certo, pessoal? Mas quando não há aprendizado, e aí a situação ela fica mais complexa, ok? A codependência, ela é o lado sombrio do amor. É o lado sombrio do amor, né? O amor que tem nesse contexto aí a sua dupla faceta, né? Porque aqui o amor é a tentativa, ele se manifesta como tentativa de controle, né? Que acaba bloqueando o aprendizado, certo? E aí a gente tem que estar atento aos sinais, né, de resgate financeiro, porque eu amo, né, o meu ente adicto, então ele se endividou, eu vou lá pagar a dívida que ele fez, né, vou dar o dinheiro para ele, porque se eu não der o dinheiro para ele, a situação em casa vai ficar mais perturbadora, e ele vai querer quebrar as coisas, e ele já pode me ameaçar, como já em outros momentos houve ameaça. Então, para evitar o pior, né, aí a pessoa acaba ali dando dinheiro, pagando a dívida, resgatando ali a situação financeira, e isso acaba comprometendo, né, a recuperação desse indivíduo. Porque esse comportamento, esses sinais aí de resgate financeiro, de pagar dívida, dar dinheiro, né, para evitar o pior, que o lado sombrio do amor, é um sinal da codependência, certo? Podemos dizer que é um sintoma da codependência. Esse apoio familiar acaba se tornando prejudicial, né? A família, né, nesse contexto aqui da codependência, ela fica querendo encobrir a situação do comportamento problema do adicto. Como seria esse encobrimento? Mentir, né, na questão no trabalho, justificar faltas, tudo em função do dependente químico, e a própria hipervigilância também da família, né? Eu tenho que, aquele comportamento exacerbado, né, de querer ficar revistando sempre o seu ente, né? A própria perseguição também digital está relacionada a esse contexto. E assim, gente, a ajuda que procede da dor, ela também protege das consequências, tá certo? E é importante nós termos essa percepção. E sem consequências, gente, não há mudança. Sem consequência, não há mudança. Então, fique atento a essas situações, certo? Apoio saudável. O que seria o apoio saudável? Quando eu falo de apoio saudável, eu estou falando, né, da família que acolhe a pessoa, rejeita o comportamento problema, é a família que estabelece limites claros, que reforça a autonomia, família que cuida de si, que pratica o autocuidado. Agora, no tocante à codependência, né, que a codependência é também uma dependência pelo dependente, e que também não tem cura, mas que até o momento, né, de acordo com as pesquisas, os estudos, não há cura, mas há tratamento. A codependência, ela ao contrário do apoio saudável da família. A família codependente, ela acolhe o comportamento do adicto. Para quê? Para manter a paz, né? Então, é melhor pagar a dívida, é melhor dar o dinheiro, isso para manter a paz.
E aí ela evita as consequências, e aí, pessoal, de certa forma, né, porque ela acaba retroalimentando o comportamento, reforçando o comportamento do adicto, o comportamento problema, e ela pensando que vai manter a paz e não mantém a paz, né, acaba ambos permanecendo em um ciclo de dependência. E a família codependente, os limites são difusos, né, ou inexistentes, né, não existe limite dentro da família codependente. A família codependente promove dependência emocional e isso não é funcional. A família codependente sacrifica a saúde mental e a saúde física. Mas existe intervenção corretiva, né? Intervenção corretiva que pode ajudar dentro desse processo aí da própria compreensão do papel familiar na dependência química. O que nós já até citamos aqui, né? A participação, né, do grupo de mútua ajuda, do NAR-ANON e do AL-ANON, né, que é, podemos dizer, aí, a primeira linha para familiares, né? A terapia também individual, para tratar a ansiedade, depressão secundária, como intervenção corretiva, trabalhar a questão do contrato familiar, que trabalhar as regras escritas com consequências naturais, deixar isso sempre bem explícito, né? Agora, gente, vem aí a questão da regrinha de ouro, certo? A regrinha de ouro, vamos lá. Quando eu falo de regra de ouro, eu estou falando de apoio, apoia o tratamento, não o transtorno, né? Essa é uma regra de ouro. Apoia o tratamento, não o transtorno. Quando a família ela apoia o transtorno, é quando a família ela está adoecida, a família está codependente, ela retroalimenta, ela reforça o comportamento do dependente, o comportamento problema do dependente químico, na pessoa com dependência química, pensando que está ali, controlando a situação, mas não está. Ali está reforçando o ciclo vicioso da dependência e da codependência. Mas existe uma regrinha de ouro, que a regrinha de ouro ela não apoia o transtorno, ela apoia o tratamento. Funções e responsabilidades, né, dos membros da família é pertinente dentro do contexto da dependência química. Então, família, apoie o tratamento, não o transtorno. Apoie a pessoa, não o transtorno. Não apoie o comportamento problemático da dependência química, a mentira, a sabotagem, a autossabotagem, a manipulação. Não apoie de modo geral, não apoie o transtorno, apoie a pessoa, o seu ente, né? Apoie o tratamento, porque a dependência química irrompe como um terremoto, podemos dizer assim, um terremoto relacional. Como assim, Ângelo? Por quê? Porque abala fundações, inverte hierarquia, triangula a aliança e transforma o lar, outrora refúgio, em palco de tensões crônicas. E, gente, a teoria do sistema familiar, consolidada por Salvador Minuchin, ampliada, melhor dizendo, por autores como Carter, que revela que nenhum membro é ilha. Quando a gente fala isso, quando ele traz essa informação dizendo que nenhum membro é ilha, ou seja, nenhum membro está, nenhum membro ele existe para ficar isolado, para ficar sozinho. Por quê, gente? Porque o uso compulsivo de uma substância reverbera em alterações neuroquímicas, né? Neuroquímica, emocionais, comportamentais, de todos que estão inseridos ali dentro desse ecossistema. E vamos seguindo, gente.
dentro dessa linha de pensamento que nós estamos nesse nosso módulo, né, reforçando aí para vocês a importância da compreensão do papel da família na dependência, dentro do contexto da dependência química. A família, ela que funciona, né, como sistema. Gente, imagine a família como um mobile suspenso. Ok? O desequilíbrio de um elemento faz todos os outros girarem descontroladamente, certo? Entenderam? O desequilíbrio de um elemento faz todos os outros girarem descontroladamente. E Minuchin, pioneiro da terapia familiar estrutural, ele demonstrou que a dependência química gera o quê? Gera fronteiras difusas. Ou seja, pais invadem quartos, filhos assumem finança, as hierarquias elas são invertidas. Dentro desse contexto, adolescente dita regras, e subsistemas acaba surgindo, se tornando aí um subsistema disfuncional, né? Disfuncional é uma questão muito complexa dentro desse sistema, porque esse sistema, quando ele funciona dessa maneira, ele acaba, né, reforçando, né, o prejuízo que a dependência química ela pode causar. E são muitos prejuízos que a dependência química ela pode causar. Ela pode causar prejuízo social, prejuízo psicológico, prejuízo físico, prejuízo em diversas dimensões, né? E principalmente aí, né, prejuízo dentro do vínculo familiar. O vínculo acaba sendo prejudicado, né? Então, vamos nesse momento ficarmos, pessoal, atentos sobre esse processo, né, da compreensão do papel da família na dependência química. Nós temos informações, né, panos para manga, mas eu acredito que esteja sendo bem acessível as informações que está sendo socializada nesse momento, tá certo, gente? Essa questão da família como sistema, né, essas engrenagens, ela pode trazer complexidade na adesão ao tratamento. Parei falando sobre a anatomia sistêmica da família adicta, e quando eu falo de anatomia sistêmica da família adicta, é importante o mapeamento de papéis, certo? Ter a compreensão do mapeamento de papéis, onde o dependente se torna o bode expiatório, o fantasma, o mascote, enfim, né? A própria o comportamento reforçador, né, do ciclo vicioso, né? O uso, o resgate, a culpa, né, que leva novamente ao uso, à recaída, intervenções também estruturais. E quando eu falo de intervenções estruturais, estou falando de definição de fronteiras hierárquica, da inversão aí de valores dentro desse sistema familiar. A gente sabe da importância do papel familiar, da responsabilidade, que nós falamos aqui, e reforço novamente, né, que cada membro da família ocupa um lugar funcional dentro desse sistema, certo? E na dependência, e esse lugar pode ser distorcido dramaticamente. Então é importante, né, que a família ela esteja preparada, estruturada, ela esteja digamos
instrumentalizada dentro desse processo do seu papel, né, na dependência química. É importante essa compreensão de pais responsáveis, né, que a questão do pai, quando eu falo da família, né, que atua ali com responsabilidade, eu estou falando de uma família que não usa o autoritarismo punitivo, né? Exemplo, né? Você só sai depois de limpar, né? Usando comunicações violentas, a própria negligência também permissiva, quando a família codependente, né, ela diz ali, ele para quando ele quiser ele para, nega simplesmente o transtorno. São possibilidades aí, né, de adoecimento, mas essas coisas elas podem, né, a família ela pode se reposicionar de uma outra forma, compartilhando as responsabilidades, adquirindo através de participação, de terapia de grupo familiar, de grupo de mútua ajuda, de psicoterapia familiar, né, através das estratégias de prevenção. É possível essa família ela se reposicionar dentro desse processo como um agente de mudança, não apenas da mudança individual, mas da mudança coletiva, A família ela pode influenciar positivamente a recuperação, ok? Ela pode influenciar, como também ela pode influenciar positivamente, como também pode influenciar de forma negativa, de forma prejudicial a recuperação. Porque a família não é um mero apoio logístico, ela é um agente neurocomportamental de transformação profunda, né? Ela é capaz de programar circuitos de recompensa através da sua maneira de acolher incondicional, através da inteligência emocional, através da empatia, né, de compreender o que o outro está sentindo, o que também a própria está sentindo. A família ela pode reduzir, através desse ambiente harmônico, congruente, reduzir os fatores de estresse, que quando reduzido esses fatores, a possibilidade de adesão, de permanência ao tratamento e de uma recuperação permanente é significativa. O uso da comunicação saudável, a empatia, a comunicação familiar, ela é o sistema operacional do vínculo afetivo. É o sistema operacional do vínculo afetivo. Um tom acusatório, né, dentro desse ecossistema familiar, gente, ativa a amígdala do dependente, certo? Ativa a amígdala. Isso acontece muito rápido, certo? Em coisa de 0,3 segundo, desencadeando ali uma fuga ou uma luta, né, naquele momento. E uma frase validada também pode estimular o córtex cingulado anterior, gerando aí confiança e adesão. Então veja, gente, como que a questão relacional ela é muito importante dentro desse contexto família e dependência, família e dependência química. É muito importante a questão relacional, porque quando a família ela se relaciona de uma maneira funcional, ela contribui, ela se torna como um agente de mudança transformador dentro desse processo. Ok, gente? A gente está se aproximando já do fim, estamos bem pertinho de nós concluímos esse nosso módulo, né, que fala sobre compreender o papel da família na dependência química. E muitas informações hoje está sendo socializada em relação à compreensão, né, do papel da família. Ter essa compreensão.
a importância dessa compreensão dentro desse processo, porque a família ela pode ser um apoio prejudicial ou ela pode ser um apoio funcional. Ela tem esse poder, certo, gente? Ela tem esse poder. E a família, quanto mais clareza ela tem da dependência química, do que é a dependência e o que não é a dependência, o que é o transtorno, o que não é o transtorno, a compreensão do seu próprio papel familiar dentro desse contexto da dependência química é fundamental, né, para a adesão ao tratamento, é fundamental para a permanência do adicto por álcool e outras drogas no tratamento, como também na sua recuperação permanente. É importante, antes de nós fecharmos esse nosso momento aqui, nessa nossa aula de hoje, falar também sobre a espiritualidade e o sentido de pertencimento. A espiritualidade ela é muito importante dentro desse processo, gente. Quando eu falo da espiritualidade, não tem como não falar sobre a questão laica, a questão religiosa ou existencial, né? Porque são questões neuroprotetora comprovada. Exemplo, né? A questão da espiritualidade ativa o córtex, certo? O córtex cingulado anterior, né? Ajudando a reduzir o cortisol. A prática da espiritualidade, né? A prática existe algumas estratégias praticado no AA e até em algumas casas de acolhimento, ICTs, né? A questão dos 12 passos, que está muito ligado também à espiritualidade. E a espiritualidade ela ativa, né, de maneira funcional, melhor dizendo, ela traz mudança no nosso sistema límbico, alteração no nosso sistema límbico, nosso sistema de recompensa. A prática da espiritualidade, seja, né, através de uma crença religiosa, através da fé, seja através de tudo aquilo que traz uma paz interior, né, isso ativa, né, ali o nosso sistema límbico e mesolímbico, né, a liberação ali de alguns hormônios, né, de alguns neurotransmissores que ajudam na redução da ansiedade e ajuda no bem-estar. Ok, gente? Tem pessoas que têm uma compreensão em relação à espiritualidade muito religiosa, de cunho muito religioso, mas a espiritualidade, né, ela não é apenas a questão do vínculo religioso, daquilo que religa a pessoa a um ser supremo, a um ser divino, né? Como eu já falei, existem outras possibilidades também, além disso, da pessoa alcançar uma paz interior através de outras possibilidades, além das questões religiosas, que é fundamental dentro desse processo também da recuperação do adicto e também do próprio bem-estar da família na sua questão relacional com o adicto. Pessoal, já estamos concluindo, ok? Estamos já concluindo, mas eu quero também dizer a vocês que a família que cultiva o sentido coletivo, ela não apenas previne recaídas, quando ela recria, né, ou melhor dizendo, quando ela cultiva o sentido coletivo, ela ajuda a prevenir, a evitar as recaídas e também ajuda a transmitir resiliência para gerações futuras. Então é importante a família ela cultivar o sentido coletivo, né? Porque o sentido coletivo, a espiritualidade, ela ajuda nesse processo da PR, da prevenção de recaídas. A gente tem aqui, pessoal, na nossa apostila, se você ler a nossa apostila, você vai, não deixe de ler os nossos materiais didáticos. Você tem muitos casos fictícios que vai
fortalecer e ajudar a ampliar o seu repertório, o seu repertório de estratégias preventivas nesse processo aí que nós estamos aqui trazendo sobre a família no tratamento da dependência química. Então não deixa de ler, tem muitos casos fictícios interessantes que vai ajudar, que vai corroborar com o seu repertório, tá certo? Para concluirmos, eu quero apenas, em suma, nesse momento, resumidamente, dizer que nós falamos aqui hoje, né, sobre que a dependência química não é um drama solitário, que a dependência química é uma crise sistêmica que sequestra o cérebro do usuário, desestrutura o organismo familiar inteiro, e que a família também não é um mero coadjuvante dentro desse processo. Existem variáveis preditivas independente de sucesso terapêutico. Falamos aqui hoje, né, sobre a importância falamos sobre a questão da modelagem vicária, né, que quando eu falo de modelagem vicária falamos de Bandura, né, falamos sobre a sua teoria. A Bandura, né, traz esse modelo, a modelagem vicária, que é um modelo social. A pessoa ela aprende por observação social, a família, que é o principal núcleo, o principal núcleo da nossa existência, porque é lá que nós recebemos as primeiras informações, né, a construção da nossa identidade, da nossa personalidade. Falamos também sobre a espiritualidade como âncora transcendente, né, a importância da espiritualidade, que traz redução aí de 58% em overdose, em overdose graves. E a gente deixou muito claro que a recuperação não é apenas parar de usar, né? Nós já deixamos isso claro, que apenas parar de usar não é suficiente, né? Parar de usar é importante, mas não é suficiente parar de usar, apenas deixar de usar a substância. É necessário reconstruir um nós maior, que é a doença. É necessário ter repertório, ter estratégia para poder lidar com a recaída, com a dependência química. Falamos sobre a teoria sistêmica, né? Falamos sobre fronteiras difusas, hierarquia invertidas da questão familiar, né? Dos próprios adolescentes, né? Tomando o lugar dos pais. Falamos também educação permissiva, né? Onde a falta de limite, a falta de estabelecer limite, pequenas doses de frustração dentro do ecossistema familiar, os pais permitirem os filhos também passarem por pequenas frustrações, tendo eles ainda por perto ali, para que eles aprendam a lidar com as frustrações sem precisar de recorrer à substância, a comportamentos disfuncionais. E, enfim, nós vamos encerrar o nosso módulo de nossa segunda aula. E, mais uma vez, espero que tenha sido produtivo nossa segunda aula, e, dando tudo certo, em nossa terceira aula estaremos aqui novamente com vocês.